Bom dia, meu nome é Daniel. Eu venho trazer uma palavra do Evangelho e espero que seja bem proveitosa, que a palavra do Evangelho é boas novas de salvação, ela é em simplicidade de sabedoria, ou seja, não são palavras persuasivas, mas na mais pura simplicidade, que é Jesus Cristo morreu por nós, em nosso lugar, e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica do pecado, nos rime, nos dá acesso então ao Pai. Agora nós temos acesso ao Pai. Assim, todo aquele que crê é salvo por essa obra de Deus, que é muito simples. Em segunda, não, em 1 Coríntios 2, o apóstolo Paulo, logo nos dois primeiros versículos, ele trata sobre isso, sobre esse aspecto, que ele não traz a igreja de Corinto nenhum outro tipo de pregação a mais do que isso, Cristo crucificado. Vamos ler aqui esses dois versículos aqui. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Então a gente consegue ver que a única coisa que ele queria e pregou lá em Coríntios para a conversão deles foi simplesmente Jesus Cristo e esse crucificado. Quando nós entendemos que Paulo tinha muita inteligência, podemos dizer, não, claramente, podemos afirmar que Paulo, entre todos os apóstolos que já tinham antes dele, que era Pedro, que era João, que era Tiago, e assim por diante, e todos eles eram pescadores, eram homens de conhecimento limitado, não tinham muito conhecimento das coisas da letra humana. E já Paulo não, ele era judeu de judeus, ele era ele serviu, tem uma passagem que fala que eu acho que ele serviu aos pés de Gamaliel, ou seja, Paulo fala, o evangelho fala que Paulo era bem instruído nas coisas, na sabedoria judaica, sabe? Ele podia se gabar, ele tinha muita bagagem, mas ao mesmo tempo ele reputa tudo aquilo que ele tinha como perda, como não sendo nada, como sendo esterco. Ele considerou tudo perdido, tudo aquilo ali esterco, para ele, como depois dele receber, de ter um encontro com Cristo. E assim, quando ele teve um encontro com Cristo, ele reputou que tudo que ele sabia não era nada. Então ele entendeu que ele deveria evangelizar em palavras de humildade, tipo, palavras simples, porque o povo que é escolhido por Deus, se a gente for ver um versículo, um capítulo antes, em 1 Coríntios 1, Paulo está falando que não foram os sábios que foram chamados, ou os escribas, que são os homens inteligentes que estudavam a lei, mas foram as coisas fracas, as coisas frágeis, as coisas vis, as coisas desprezadas, as presíveis. A gente entende que o povo de Deus é um povo que não tem um conhecimento, porque Deus escolhe o que não é, que parece para esse mundo não sendo, para confundir as coisas que parecem ser alguma coisa. Alguma coisa. Muitas vezes a pessoa fala, não, mas a pessoa que prega lá, é meu pastor, ele tem faculdade de teologia, ele tem faculdade de sei lá o quê, e ele é muito inteligente, mas isso para Deus não é nada, porque uma pessoa ignorante
que não sabe ler pode muito bem ter um dom muito mais bonito e entender muito mais do evangelho sem saber ler, porque o pouco que ele aprende ouvindo os irmãos pregar, mas sendo que quem aperfeiçoa é o Espírito Santo de Deus que está nele. Ou seja, ele vai saber ouvir e diferenciar as coisas e vai conseguir ter uma boa distinção do que é de Deus, porque tudo que é de Deus não exalta o homem, e sim vai exaltar a Deus. Observa, se alguma coisa, algum evangelho fala assim, você precisa fazer alguma coisa, a não ser que seja além de crer, porque crer isso você precisa. Não é de Deus. Esse evangelho é falso, é adulterado, é uma coisa corrompida, é algo que não presta, porque quando alguém te apresenta um evangelho que você precisa fazer algo além de crer, não é o evangelho legítimo. Se você precisa fazer alguma coisa além de crer em Jesus Cristo para ser salvo, não vem de Deus esse evangelho. E foge, que isso é má doutrina. O evangelho é simplicidade de palavras. É Cristo crucificado. É Cristo morrendo no seu lugar. É Cristo te dando a vida por intermédio da sua própria vida. Entende que Cristo morreu por você, para você ter salvação. E você querer imputar que você precisa fazer alguma coisa, alguém chegar para você, você precisa fazer isso para ser salvo, você precisa largar o vício para servir a Deus, você precisa largar aquilo para servir a Deus, você tem... Não. Simplesmente você se reconhecer pecador, sem condições de fazer nada, e crer, porque assim desse momento que você entender que você não pode fazer nada para se salvar, para alcançar a salvação, nesse momento você reconhece que você está perdido. Aí sim, o poder de Deus tem o poder para poder te resgatar, porque um homem, quando ele está perdido, a única pessoa que pode resgatar ela é Deus, somente. E Deus faz do coração dela, que está em trevas, resplandecer a luz, que essa luz é o seu Filho Jesus, que morreu por todo aquele que nele crê, como já diz a palavra, todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, não entra em juízo ou em condenação, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, um crente em Cristo, ele já é uma pessoa, pode se considerar já salvo. Ele está salvo. Se realmente ele crê em Jesus Cristo como seu Salvador, ele é salvo. E agora o amor de Deus está derramado em seu coração. A consciência que ele tem agora é uma consciência vinda dos céus, porque é a consciência de Deus que vai trazer ele a luz do arrependimento, vai trazer ele a consciência das coisas que são erradas. Não é justamente o que ele vai querer fazer, assim, ele estiver fazendo algo que foi errado, o Espírito de Deus que nele habita a partir de agora, e habita para sempre, vai pegar e vai trazer ele a luz de entendimento que não é certo. Ele vai querer buscar a presença do Senhor, porque não vai fazer mais sentido para ele esse mundo. Ele vai querer estar na presença daquele que resgatou ele. Ele vai querer estar com Cristo, até porque Cristo é a vida eterna. Não existe vida eterna sem Cristo. Quando você entende que não é o querer salvar, mas sim o querer estar com Cristo, sabe? Quando você entende que o querer estar com Cristo é o fundamento, é a coisa que você almeja. Porque quando a gente entende que a gente é dependente, todo homem é feito dependente. Dependente para depender de Cristo. Todo homem é feito para ser dependente de Cristo, dependente de Deus. E quando ele não aceita a dependência de Deus, ele está no pecado, ele não aceita ser dependente de Deus. Ele vai ser dependente de vícios, ele vai ser dependente
de atos, ele vai ser dependente de coisas lícitas como o trabalho, ele vai ser dependente do dinheiro, ele vai ser dependente de coisas que enchem a carne dele, que saciam a carne dele, saciam o ego dele, mas não vai ser uma pessoa que nunca vai ser feliz, vai estar feliz em momentos e sempre em busca de algo que faça ele feliz. Ele conseguiu hoje um carro que queria tanto, isso iria fazer ele feliz, mas na outra semana que ele já tendo aquele carro, ele vai querer uma outra coisa, que se ele tendo aquela outra coisa vai fazer ele muito feliz, aquela casa, e ele consegue aquela casa, e ele já começa a ficar contristado, ele quer almejou já outra coisa, e ele sempre quer mais, mais e mais, e nunca consegue chegar à perfeição, porque as coisas da carne, elas, por mais bonitas que pareçam ser, elas são finitas, elas se acabam. E a vida eterna com Cristo, ter Cristo consigo, é saber que você é nascido de Deus, é que você é, sabe, vai estar com o teu Criador, vai estar com quem te gerou, com quem te fez nascer de novo, novamente, com quem é o que você almeja, é a presença de Deus em você, a presença de estar com Cristo. Isso te traz um alívio, isso te traz uma alegria, te traz uma coisa que não tem como descrever. Só quem tem Cristo no coração, habitando no seu coração, sabe, não nem ela sabe descrever isso, é algo muito grande, mas o tempo todo ela viverá contristada na carne aqui nessa terra por perseguições, por açoites, por coisas vis, por coisas que, sabe, perturbam a sua pessoa, porque ela sabe que as coisas aqui da terra podem parecer até boas aos olhos dela na carne, porque ela ainda está nesse corpo corruptível, mas ela sabe que isso tudo não convém, porque por causa disso, dessas coisas, do pecado, Cristo morreu por ela, Cristo se entregou por ela, e é o mesmo de você dizer que o seu pai morreu por você, se colocou no seu lugar, você fazendo alguma coisa errada e ele morreu. E ao mesmo tempo você falar que vai continuar fazendo aquela coisa errada, você está desonrando a memória do seu pai, entendeu? É isso que Cristo fez por você, é isso que Deus faz por você. Entenda que a salvação é por graça, mediante a fé, não tem como perder, não tem como perder. Eu sempre estou trazendo esse ponto de não pode perder muito enfativamente, porque geralmente tem muitos que dizem ter a salvação, mas dizem que pode perder. Então a salvação deles não é por graça, favor imerecido, ou seja, eles têm que fazer algo para manter a salvação, que é mentira. Eles não podem fazer nada para manter a salvação, porque eles nunca tiveram a salvação, porque quando alguém tem a salvação, elas não vão perder, porque elas não fizeram nada para conseguir e nem nada para manter. Elas creem que são salvas mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, o que Cristo fala em João 10 é que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Ou seja, ele dá uma certeza. Ele diz que ninguém vai a ele se não for ensinado pelo Pai. Não que alguém tenha visto o Pai, e serão todos ensinados pelo Pai. Em Romanos 8, fala que nem principados, nem potestades, nem coisas presentes, nem coisas por vir pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, é uma prova viva de que você não pode perder a salvação. Se você pode perder a salvação, você pensa assim, de certamente que você ainda não creu em Cristo verdadeiramente. Se você crê em Cristo, você sabe que Ele é fiel, Ele vai cumprir tudo o que Ele fala. E Ele disse o quê? Que ninguém ficará confundido. Todo aquele que crê nele não fica confundido. É o mesmo de você falar que Cristo mentiu. Ah, ele falou que ficaria confundido, mas eu não vou acreditar não, e vou me precaver, e vou fazer alguma coisa. Não,
creia somente nele. Agora sim, faça as coisas para ele, porque ele quer que faça. E não para receber alguma coisa, não como uma troca. Observa, você não vai poder trocar nada, nada com Deus. Você não tem nada para oferecer a Deus. Você acha que Deus quer obras mortas? Porque se você quer oferecer alguma coisa a Deus para poder ser salvo, fique sabendo que você é uma pessoa morta. Você está morto. Porque não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Todos. Ou seja, não há quem busque a Deus. Você que está querendo buscar os seus interesses e não Deus. Entenda que a vida eterna é Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele morreu por você para te dar a salvação. E você não está crendo que ele é a salvação, que ele é a vida eterna. Quem tem Cristo tem a vida eterna. Quem não tem Cristo não tem a vida eterna. Se você diz ter e diz poder perder, você não tem a vida eterna. Se você tem a vida eterna, tem a vida que é eterna, é para sempre, é para a eternidade. Entenda que a vida eterna, ela começa quando? Nunca. E ela termina quando? Nunca. Porque a vida eterna sempre existiu. Sempre existiu a vida eterna. A vida eterna é Cristo. Cristo começou a existir quando? Cristo sempre existiu. Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Em João 10 também fala, após ele falar que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai, ele termina com esse versículo aqui depois. Eu e o Pai somos um. Entende? Eu e o Pai somos um. Assim nós também entendemos que quando cremos em Cristo Jesus como nosso Salvador, passamos a ser um em Cristo. Não que a gente seja seja alguma coisa a mais, mas cremos que estamos em Cristo, que estamos guardados pelo seu sangue. Agora Cristo vive em mim e eu tento viver em Cristo, sabendo que eu posso errar, mas o Senhor que me guarda, me justifica. Eu sei que eu consigo chegar até o final, não pelo que eu faço ou deixo de fazer, mas é porque Cristo já fez tudo por mim. Creia em Jesus Cristo e Ele vai te salvar. Cristo é a sua salvação. Cristo é aquele que te põe de pé. Cristo é aquele que levanta a tua cabeça. Cristo é aquele que paga todos os seus pecados, sem exceção de pecado algum. Todos os seus pecados são pagos pela morte de Cristo. Todos, da sua linha temporal toda. Desde quando você nasceu até o dia que você vai morrer. E você não sabe o dia que você vai morrer. Pois então, tenha certeza viva da salvação por graça, favor imerecido. Deus esteja com você no seu coração e que você venha crer ainda hoje, agora, nesse momento, que Cristo fez por você, que Cristo é o teu Salvador, que Deus te alumie no seu coração essa luz que é Cristo. Bom, é só até aqui que eu falo para vocês. Eu espero que... Peço muito a Deus, vou estar sempre em oração para que vocês possam crer que Jesus Cristo é o Salvador e que homem nenhum, nem vocês, pode fazer alguma única coisa. Nem a sua obediência, nem a sua desobediência pode te tirar da salvação ao qual Deus já instituiu, que é somente por Cristo.